eu hoje gostava de falar convosco acerca de um tema que gostaria que nos fizesse pensar. Há duas coisas que, quando dizem ou fazem contra nós, nos doem particularmente. É uma amargura grande. É quando dizem coisas a nosso respeito que não são verdade, não é? A chamada calúnia. Acerca do Senhor Jesus, nós lemos que Ele em todas as coisas, Ele foi tentado como nós, mas sem pecado. Nós, algumas vezes, se calhar, mais vezes do que aquelas que deveriam ser, nós reagimos mal à calúnia. Ele foi acusado das piores coisas. Apenas vou exemplificar com 2 ou 3 situações. Ele juntava-se com os pecadores e comia com eles. Então diziam que ele era comilão e beberrão, por esse facto. Sabiam que tinha havido qualquer coisa na altura do noivado de José com a Maria. E então, ele já adulto, eles não se tinham esquecido disso. Não sabiam a verdade toda, ou então, se eles sabiam a verdade, quiseram esquecê-la. E disseram que ele era filho de prostituição. Não querendo aceitar os seus milagres, que vinham do Pai, que eram feitos pelo poder de Deus, eles disseram, expulsa os demónios, pelo príncipe dos demónios. Se calhar a pensar nisto, ele, para salvaguardar a nossa posição e para nos animar, se porventura passássemos por uma experiência idêntica, ele disse, bem-aventurados sois se por minha causa disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos porque grande é o vosso galardão nos céus. Se eles disseram mentindo, por minha causa, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E depois ele vai mais adiante e diz, porque assim fizeram também aos profetas, que foram antes de vós. Nós somos equiparados aos profetas. Como que nós também sejamos profetas, se nós formos caluniados por causa do Senhor Jesus? Há uma outra coisa que nos magoa muito. É quando nós somos atacados, caluniados, traídos pelos nossos amigos ou então por aqueles familiares mais próximos. Dói, não dói? Isso é o que dói mais. E Jesus também, para salvaguardar a nossa posição outra vez, e para que nós não nos sintamos sós, acontecendo isso, passando por essa experiência, ele diz, quando um dia vier, há uma coisa que ele vai identificar. Ele vai trazer as marcas dos cravos que ainda estão nas suas mãos e nos seus pés. Quando ele voltar à terra, alguém lhe vai perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? E a resposta dele será, estas são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. As feridas feitas pelos amigos. Mas há uma situação particularmente dolorosa, com certeza, que foi para o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha tido uma noite de grande empenho, de grande exercício espiritual, orando e escolhendo os 12 apóstolos. E nesses 12 havia um tal chamado de Judas Iscariotes, que ele sabia que o iria trair. Mas, independentemente disso, foi uma noite de vitória. O reino de Deus avançando, aqueles homens escolhidos para fazerem avançar esse reino. Então, depois dessa noite, ele foi para a sua casa. E a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs foram ter com ele para o prenderem, porque diziam
está fora de si. Quando nós dizemos acerca de uma pessoa está fora de si, significa que nós queremos dizer que essa pessoa está descontrolada, que não está a funcionar bem. Precisa de ser tratada. É um perigo para ela ou para a sociedade. E isso foi dito não pelos fariseus, pelos escribas, por algum dos seus discípulos. Isso foi dito pela sua mãe, pelos seus irmãos e pelas suas irmãs. Está fora de si. E vou mais longe dizendo que ele precisava de ser preso, era para o prenderem. Muitas coisas com certeza que doeram ao Senhor Jesus, mas esta devia de ter doído particularmente muito. O contrário de estar fora de si é cair em si. E há muitas situações na nossa vida que nós precisamos de parar, refletir e cair em si. Ajuizarmos as situações, avaliarmos, vermos em que é que erramos, vermos se realmente existe algum caminho mau na nossa vida, pararmos, refletirmos acerca disso e pedirmos ao Senhor graça, força, para continuarmos porque estamos bem, ou então para nos corrigirmos, se porventura o Senhor nos mostrar que nós estamos mal. Hoje quero-vos falar acerca de 3 pessoas que nós lemos na Bíblia que, caindo em si, eles tomaram uma atitude. E nestas 3 pessoas há uma forte possibilidade de cada um de vós, e eu incluído, estarmos também no grupo de uma destas 3 pessoas. E o desafio é, hoje, cada um de nós possa cair em si. E a primeira pessoa que eu queria fazer referência é o filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 16. Lucas capítulo 15, versículo 16, que diz assim: ele desejava fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Nós conhecemos a história. Era o filho mais novo, tinha um irmão, tinha o pai, provavelmente a mãe morreu, e era necessário fazer partilhas. E ele, como o povo costuma dizer, puxou as partilhas. Não havia uma grande necessidade, mas ele quis a sua parte. E pediu ao pai aquilo que lhe cabia em herança. E levou tudo. E partiu para uma terra longínqua. E levou tudo porquê? Porque ele não tinha a intenção de voltar à casa do pai. Por isso ele não deixou ficar nada para trás. Aquilo que era importante para ele, aquilo que era valioso, ele levou tudo. Nós muitas vezes esquecemos de uma coisa, é necessário nós cair em si. Devido ao pecado, nós, por assim dizer, deixamos a casa do Pai, fomos para uma terra longínqua, vivemos à nossa maneira e gastamos tantas vezes os talentos e as oportunidades, os privilégios que Deus nos dá e vivemos sem Deus. Um dia deste eu falava com alguém, com quem partilhava a palavra de Deus, o Evangelho, e a certa altura eu dizia-lhe, usando aquela linguagem simples e acessível, que eu vou repetir aqui: o que é que importa ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua alma? O Senhor Jesus Cristo disse acerca daquele homem que esta noite vão pedir a tua alma e o que tens para quem será louco. É uma loucura. A pessoa está fora de si quando não valoriza as coisas espirituais, quando não valoriza a eternidade.
que está em causa é uma eternidade na presença de Deus, ou uma eternidade longe de Deus. E nós temos falado isto uma e outra vez e repetidamente, e vamos continuar com esta mensagem. Há uma necessidade de cair em si e a pessoa ter uma atitude em relação a Deus. Decidir-se por Jesus. O filho pródigo caindo em si, isto teve consequências. Qual foi a consequência? Ele decidiu: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e vou dizer ao meu pai que pequei contra os céus, que pequei perante ele, que não sou digno de ser chamado filho. Mas eu vou voltar para meu pai. Esta é uma experiência que deve ser comum a todos nós. Há um versículo na Bíblia que nós, se calhar, precisamos falar mais vezes. Fala acerca de receber a Jesus. Porquê é que nós temos essa necessidade de receber a Jesus? Porque nós, recebendo a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E sem nós recebermos a Jesus, nós não nos tornamos filhos de Deus. Nós podemos saber muitas coisas, conhecermos a palavra de Deus, o Evangelho, cantarmos, pregarmos até quem sabe. Mas é necessário passar por esta experiência de receber a Jesus. Receber o presente maior de Deus, o dom inefável, a dádiva maior. A todos aqueles que recebem Jesus, Deus dá-lhes o poder de se tornarem seus filhos. O cair em si, o que é que significa? Nós avaliarmos a nossa situação diante de Deus. Este jovem avaliou a sua situação perante as necessidades, o modo como estava a ser tratado. E ele sabia que havia um caminho que era necessário percorrer. Era o caminho em direção ao Pai. E nós necessitamos de percorrer este caminho em direção a Deus. Compenetrados da nossa necessidade. E de que na casa do Pai, que há abundância de pão, que há suprimento para a nossa alma, que há suprimento para o nosso pecado. E mesmo que nós quiséssemos ser apenas tratados como simples jornaleiros, seríamos tratados como filhos. Ele contentava-se em ser um simples jornaleiro. E o pai tratou-o como filho, que ainda em si voltou para o seu pai. E é preciso fazer uma escolha entre a religião e o Evangelho. É preciso tomar uma decisão face à indiferença de tantos. Vivemos num mundo cada vez que pensa menos em Deus seriamente. Está preocupado com outras coisas, tem outras prioridades, mas continuamos a ter uma eternidade à nossa frente, quer estejamos conscientes disso, quer não. E para nosso bem, para a nossa bênção, é necessário cair em si. E vermos qual é a nossa situação diante de Deus. E a necessidade maior, a primeira necessidade a ter que ser suprida para a nossa alma, é nós recebermos a Jesus. Receber Jesus. A religião pode dar algum conforto à consciência. Dar algum entretenimento espiritual, se estiver misturada com alguns rituais. Um dia, eu falando com um sacerdote católico romano, em casa dele, depois de 5 horas nós falarmos acerca das coisas de Deus, acerca do Evangelho, foi uma longa e às vezes dura conversa que nós tivemos durante aquelas 5 horas. A certa altura ele perguntou como eram os nossos cultos, como eram as nossas reuniões, e eu disse. Eu expliquei como era. E ele disse, mas é só isso. Eu disse, é só isto, e isto nos é suficiente. Nós pregamos a Jesus, o poder de Deus. Pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é só isso, e é só isto, e isto nos basta. Isto nos basta. Que ainda em si ele viu que tinha necessidade de voltar para casa. Voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. A casa do Pai. E nós saímos. E todos nós saímos devido aos nossos pecados. Mas podemos voltar. Nós podemos voltar.
E se está aqui alguém que ainda não voltou hoje, caindo em si, possa dizer: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e vou-lhe dizer que eu pequei contra ele, mas eu sei que serei recebido não como um simples jornaleiro, mas serei recebido como um filho. E o filho, diz a Bíblia, ficará para sempre em casa. Amém? E ficaremos para sempre em casa. A segunda pessoa que caiu em si foi o apóstolo Pedro. Em Marcos capítulo 14, versículo 72, nós vemos isso. Quando é que ele caiu em si? Ele negou o Senhor 3 vezes. O Senhor tinha-lhe dito que quando o galo cantasse 3 vezes, segunda vez, ele negou 3 vezes o galo cantar segunda vez. Versículo 72, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. O pecado de Pedro. Ele era sensível ao pecado. Nós, como filhos de Deus, devemos ter uma sensibilidade em relação ao pecado. É como que um fiel da balança do nosso estado espiritual. Se nós estivermos bem espiritualmente, nós dizemos alguma coisa errada e parece que a pessoa ainda não ouviu aquilo que nós dissemos e nós já nos apercebemos de que dissemos algo que não devíamos ter dito, certo? E fazemos alguma coisa e não é preciso o galo cantar 2 vezes e nós... Mas se nós não andarmos perto do Senhor, nossa consciência pode ficar endurecida. Perder a tal sensibilidade. E a santidade convém ao povo de Deus. E quanto mais perto nós andarmos do Senhor, mais iremos sentir isso. E perante o pecado, perante os erros, todos nós erramos, todos nós precisamos, nesta e naquela situação, que seja dito a nosso respeito e que ainda em si desatou a chorar. Outra versão diz: chorou amargamente. Eu pergunto, quantas vezes é que nós já choramos os nossos pecados diante de Deus? Há uma coisa que nós perdemos. Outras coisas ganhamos, mas outras também perdemos, temos que reconhecê-lo. Há pecados que nós temos que confessar apenas a Deus, mas outros temos que confessar também aos outros. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados a Deus. Mas há outros pecados que nós cometemos contra o nosso irmão. E a Bíblia diz: confessai as vossas faltas uns aos outros, para que sejais curados. Há doenças da alma e do espírito e do corpo que se devem ao facto de nós termos pecado contra alguém e não termos caído em si e confessado e reconhecido esse pecado perante o outro. E essa pode ser a causa de muitos males. Por isso é que a Bíblia diz que devemos confessar os nossos pecados a Deus, mas também se confessar os vossos pecados uns aos outros. Confessai não é se, desculpem, é confessai os vossos pecados uns aos outros. E vocês perguntam: mas isso é muito difícil. Eu sei que é. Eu tinha 18 anos, acabado de me converter. Vivia em casa dos meus avós. E havia uma vizinha que era muito amiga da minha mãe. Eu não sei porquê, eu deixei de comunicar com ela.
Fiquei de mal com ela. Porquê? Não sei lá. E ela ia lá à casa tantas vezes. E eu ia para o primeiro andar. Só que depois eu tive um problema. Abençoado problema. Eu converti-me. E às vezes eu estava lá em cima e eu via a falar lá embaixo. Eu não sei se eu tinha culpa daquilo ou não, não sei, eu não me lembro a razão. Mas um dia, pela graça de Deus, eu desço as escadas e em frente à minha mãe, na presença dela, eu disse-lhe: peço desculpa, perdoa-me, eu quero voltar a ser seu amigo, amado. Ela, oh rapaz, as coisas... Ela ficou mais aflita do que eu. E vocês dizem, e custou? Isso custou. Mas quando nós fazemos coisas assim, temos mais cuidado em relação à próxima vez, porque corremos o risco de ter que fazer o mesmo, passar pelo mesmo suplício. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E não é eu errar contra a Daniela e pedir desculpa ao Domingos ou à Rosa. Não, tem que ser com ela. Ainda custa mais. Compreendem? Eu não sei se foi verdade ou não. Eu acredito que tenha sido. Eu lembro-me de que aqui uns tempos atrás eu li num livro que um ensinador da Palavra de Deus estava reunido com um grupo de jovens. E a certa altura começou a falar sobre aquela passagem: esteja alguma coisa contra teu irmão, deixa a tua oferta junto ao altar e vai-te reconciliar com teu irmão. E ele estava ali e depois ele começa-se a perceber que há muitos jovens que saem, que se vão embora. Ele diz: o que é que eu disse? Eles foram-se embora porque foram-se reconciliar com o pai com quem estavam zangados, com o irmão, com a namorada, com sei lá com quem, com o amigo. E por isso é que eles saíram. E caindo em si, Pedro desatou a chorar pelo facto de ter traído o Senhor. A sensibilidade face àquilo que está errado. Falar disto lá fora, ter esta linguagem lá fora, não será compreendida. De não pensar que isto é apenas para os fracos. Eles têm um temperamento muito sensível. Não é, é para os fortes. Certo? O irmão vai ter que sair mais cedo com a esposa. Ser abençoado. Isto não é para os fracos. Isto é para os fortes, para os corajosos, para aqueles que não se acovardam. E que ainda em si Pedro chorou. E reparem, nós não lemos mais de uma queda semelhante assim, no caso de Pedro. Porque ele sabia o que custava passar por esse deserto. Finalmente, outra pessoa. O mesmo Pedro, mas por uma razão melhor e maior. Nós lemos isso no livro dos Atos, capítulo 12. Ele estava preso e no dia seguinte, muito provavelmente ele seria morto ao fio da espada, como Tiago já tinha sido. Ele estava guardado para que não houvesse a menor possibilidade de fuga daquela prisão. E a certa altura, nós lemos que um anjo que foi àquela prisão, versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à portas guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então
as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Caindo em si, ele disse: o Senhor me livrou. Nós precisamos de ter mais Deus na nossa vida e colocá-lo em todas as situações da nossa vida. Para cultivarmos um espírito de gratidão. Eu não tenho a menor dúvida que quando nós chegarmos à presença de Deus, nós vamos ser tremendamente gratos. Eu conheço um homem de Deus. E um dia, quem sabe, ele virá à nossa igreja. E aqui há uns anos atrás ele deu uma série de cursos que eu e a Clarice acompanhamos presencialmente. E ele é casado. E tinha sogros. E o sogro, não sei por que razão, morreu. Melhor, a sogra morreu, a sogra. E ele escreveu uma carta linda em relação àquilo que a sogra era, aquilo que tinha sido na vida dela. E entregou essa carta ao sogro, viúvo. Ele leu a carta e disse: é muito bonita, estou muito sensibilizado, só tenho pena de uma coisa. Sabem o quê? É que eu não tenha escrito a carta enquanto a minha mulher estava viva, não lhe entregaste. Devia ter sido antes. Nós no céu, nós seremos eternamente gratos. Mas caindo em si, Pedro disse: o Senhor livrou-me. Precisamos de tantas vezes na vida dizer: Senhor, tu me livraste, tu foste comigo. Eu já fui apanhado nesta armadilha. Não sei se vocês já foram, se calhar não, mas eu já fui. É orar ao Senhor acerca de uma coisa e o Senhor livrar-me. E depois, eu reconheço que o Senhor me livrou, mas eu acrescento à história, eu acrescento uns pozos. Sabe o que é que eu acrescento? Também tive alguma habilidade naquele livramento. Também dei um jeito. Pedro não fez assim. Ele disse: foi o Senhor que me livrou. Foi Ele que me tirou daquela... Foi o Senhor que me tirou daquela cadeia. Ele não coloca nenhum pozinhos em relação à capacidade e aos méritos dele. Foi tudo graça. Foi tudo graça. Foi Ele que me livrou. Todas as nossas bênçãos, aquilo que somos, aquilo que temos, nós tudo devemos ao Senhor Jesus. Todas as bênçãos são sim e amém nele. É tudo por causa dele. É tudo para ele. Nós nada podemos fazer para sermos salvos. E nada poderemos fazer para manter a nossa salvação. Tudo depende dele. E que ainda em si ele disse: foi o Senhor. Aquele mesmo Pedro que era habilidoso a pescar, depois de ter feito aquela grande pescaria, porque o Senhor disse para ele lançar as redes outra vez ao mar, o Senhor ressuscitado na segunda pesca. Pedro, vendo que as redes que se rompiam, ele estava ainda no mar, perto da praia, mas estava a uma certa distância, e o Senhor estava na praia, e ele aponta para ele e disse: foi o Senhor, foi Ele, foi Ele. Não foi a minha habilidade. Os peixes não foram atraídos para as redes, porque eu fui um homem experiente na pesca do mar. Foi o Senhor. João Batista compreendeu isto. Por isso é que ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O filho pródigo, que ainda em si disse que iria voltar para o Pai. Não somente que iria voltar, ele voltou mesmo.
Se eu vos dissesse o número de pessoas, também não os tenho contado, mas foi um número alto. Ao longo dos anos, as pessoas que me disseram que se iam converter, que iam receber Jesus e nunca o fizeram. Agora estão longe, muito longe. Disseram que se iam levantar e ir ter com o Pai, mas ficaram no mesmo sítio. Não caíram em si como deveriam ter caído. Se porventura existe algum caminho menos direito na nossa vida, nós como povo de Deus, e que ainda em si devemos chorar o nosso pecado, e se for preciso, deixam do primeiro andar até ao resto do chão. Não foi a subir, foi a descer. E que ainda em si, digamos, foi o Senhor, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, e os livramentos. Aqueles que nós sabemos, aqueles que nós não sabemos, porque o Senhor tantas vezes nos livra, sem nós nos apercebermos disso. O Senhor nos abençoe. Amém.